Olá, hoje nós vamos para o capítulo 22 do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico também é chamado de Sirácida. Sirácida por causa do autor, que é Jesus ben Sirac. A gente sabe que Jesus ben Sirac, ele escreve este livro, né, como um livro sapiencial, um livro de sabedoria, né, de uma maneira muito prática, tomando as coisas do dia a dia e dando conselhos práticos a partir da lei, a partir daquilo que os profetas disseram. É um livro muito bonito mesmo, eclesiástico, porque se torna um livro da igreja, né? Um livro eclesiástico, né? Livro da igreja, e é um livro maravilhoso. E esse capítulo de hoje, o capítulo 22, ele traz conselhos, admoestações, coisas práticas, né? É só para lembrar que ele fala sobre o preguiçoso, ele fala sobre os filhos mal educados, fala sobre o tolo, aquele que não é sábio, e termina falando sobre os amigos, num capítulo só. Então você vai ver várias expressões, vários ditados, vários provérbios, né, que tratam de coisas relevantes do dia a dia, tá bom? Quero lembrar você que é uma caminhada que eu propus a você de fazer, lendo a Bíblia todos os dias, é para que a gente aprofunde mesmo na Bíblia. Não? A proposta é a gente ler um capítulo por dia. Eu agradeço quem tem feito isso comigo todos os dias. Tem gente que está comigo aqui, ó, desde o primeiro capítulo de Gênesis. E todos os dias a gente lê um capítulo. Mas a proposta que eu fiz é uma proposta séria e muito honesta. A gente vai ler a Bíblia para entender, para compreender, para conhecer, para aprofundar. Não é para ler a Bíblia como se estivesse lendo qualquer livro, né? Por isso a proposta é um capítulo por dia, tá bom? Vamos fazer isso então? Vamos lá? Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, se já se inscreveu, muito obrigado. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. O capítulo eclesiástico, o capítulo 22 de Eclesiástico. Presta atenção. O que a gente fala? Ó, primeiro, a questão do preguiçoso, depois os filhos mal educados, depois o tolo, depois os amigos. Vamos lá. Ao preguiçoso é atirado esterco, só se fala dele com desprezo. O preguiçoso é apedrejado com excremento, quem o tocar sujará, sacudirá a mão. O filho, agora fala do filho mal educado, o filho mal educado é a vergonha de seu pai. A filha semelhante não gozará de nenhuma consideração. Uma jovem prudente é uma herança para o marido, mas a filha desavergonhada causa mágoa a seu pai. A mulher atrevida cobre de vergonha o pai e o marido. E é igual aos celerados, ambos a desprezam. Uma palavra inoportuna é música em dia de luto. A sabedoria, porém, emprega com oportunidade o chicote e a instrução. Instruir, agora falo do tolo, instruir um insensato é tornar a ajustar um vaso quebrado. Falar a quem não ouve é como despertar alguém de um sono profundo. Falar da sabedoria com o insensato é conversar com alguém que está adormecendo. No fim da conversa ele dirá, quê? Chora sobre um morto porque ele perdeu a luz. Chora sobre o tolo porque é falho de juízo. Chora menos sobre o morto porque ele achou o repouso. A vida criminosa do mal, porém, é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias, mas por um insensato e um ímpio dura a vida toda. Não fales muito com o estulto, não convivas com o insensato. Acautela-te contra ele para não seres incomodado, e não te mancharás com o contágio de seu pecado. Afasta-te dele e encontrarás repouso, e a sua loucura não te causará mágoa. O que há de mais pesado do que o chumbo? E que outro nome dá-lhe a não ser o de insensato?
É mais fácil carregar areia, sal ou uma barra de ferro do que suportar um imprudente, o tolo e o ímpio. Um encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Como a estacada posta em lugar elevado e a parede sem argamassa não podem resistir à violência do vento, assim um coração tímido, de pensamentos tolos, não pode resistir ao choque do temor. O coração medroso do insensato jamais tem temor em seus pensamentos. Assim também o que não apoia nos preceitos divinos. Agora sobre os amigos, Quem machuca um olho, dele faz sair lágrimas. Quem magoa um coração, nele excita a sensibilidade. Quem lança uma pedra aos pássaros, os fará fugir. Assim, quem insulta um amigo, rompe a amizade. Ainda que tenhas arrancado a espada contra o teu amigo, não desesperes, porque o regresso é possível. Ainda que tenhas dito contra ele palavras desagradáveis, não temas, porque a reconciliação é possível, salvo se tratar de injúrias, afrontas, insolências, revelação de um segredo ou golpes de traição. Em todos esses casos, fugirá de ti o teu amigo. Permanece fiel ao teu amigo em tua pobreza, a fim de que te alegres com ele na sua prosperidade. Permanece-lhe fiel no tempo da aflição, a fim de teres parte com ele na sua herança. O vapor e a fumaça elevam-se na fornalha antes do fogo. Assim, o homicídio e o derramamento de sangue são precedidos de injúrias, ultrajes e ameaças. Não me envergonharei de saudar um amigo, nem me esconderei da sua presença. E se me acontecer algum mal, por isso eu o suportarei, mas quem o souber, dele desconfiará. Quem porá uma guarda à minha boca e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que minha língua não me perca? Você percebeu que esse texto, o capítulo 22, ele é muito rico e, ao mesmo tempo, fala de vários assuntos que, às vezes, não têm conexão entre si. Por exemplo, primeiro um bloco fala do preguiçoso, né? Compara o preguiçoso como uma pessoa que caiu no esterco, né? Ninguém quer ficar perto dele, porque se você ficar perto dele, você se suja. Ninguém quer tocar num preguiçoso, né? Fala que o preguiçoso é como uma pessoa que todo mundo atirou esterco e ele ficou cheinho de esterco. Então ninguém quer chegar perto do preguiçoso, né? Depois fala dos filhos mal educados. Aqui a atenção é para os filhos mal educados. O texto, vou explicar daqui um pouquinho, fala do filho mal educado, mas dá um peso maior para a filha mal educada, né? O texto original é até muito misógino. O texto original fala da mulher, fala que que é um prejuízo quando nasce uma mulher, né? E aí, lembrando logo depois, e se ela for mal educada, então é uma mágoa para o pai, né? Mas eu vou explicar daqui a pouco. Depois, o texto se detém grandemente ao falar do insensato, do tolo. Chega a comparar assim, que você querer instruir uma pessoa tola é como você tentar colar um vaso quebrado, é perder tempo, né? E chega a colocar, a trazer uma palavra muito dura, né? Falando assim, o luto geralmente dura 7 dias, né? Mas quando o luto dura, uma coisa bem exagerada, né? O luto dura 7 dias, mas quando a gente vê um tolo, um insensato,
esse luto dura a vida toda, porque estar do lado do insensato é como estar de luto a vida toda. É bem exagerado. E depois termina com a questão dos amigos. Aqui é muito bonito, porque o livro do Eclesiástico, ele fala muito sobre os amigos. E aqui traz uma coisa muito bonita, dizendo, o amigo, mesmo que você brigue com seu amigo, sempre há possibilidade de reconciliação. Por quê? Porque a ideia que está de fundo é o seguinte, se realmente ele for seu amigo, né, as ofensas, às vezes alguma desavença não vão atrapalhar a sua amizade. Mas é muito interessante mesmo, porque são vários temas, como eu disse, educação dos filhos, o amigo, o tolo, o preguiçoso, tudo isso praticamente num capítulo só. E com muita sabedoria e com muita coisa prática, tá bom? Vamos lá. Então você viu que são várias sentenças, vários ditos, né? Vários provérbios para nos ajudar a lidar com as coisas do dia a dia. Mas eu preciso explicar para você alguma coisa aqui. Vamos lá. No versículo 3, olha aqui. O filho mal educado é a vergonha do seu pai. A filha semelhante não gozará de nenhuma consideração. Tudo bem. Nessa tradução da minha Bíblia, aqui deu uma dourada na pílula aqui, porque o texto original é muito, como eu disse para você, muito misógino. Muito misógino, né? O texto original fala assim, o filho mal educado é uma vergonha para o seu pai, né? O nascimento de uma filha é um prejuízo para a família. E é interessante porque o texto original tenta fazer só, o filho mal educado, ele é uma vergonha, né? E compara o filho mal educado com a filha, com o nascimento de uma filha, que na época era visto como um prejuízo para a família. Então, é mais ou menos o texto original fala assim, ter um filho mal educado é tão ruim quanto ter uma filha. E eu vou te explicar uma coisa, é importante que a gente saiba. A Bíblia não é nem racista, nem misógina, mas a interpretação da Bíblia passa a ser misógina. Por quê? Existe o chamado Talmud. Talmud, na verdade, os judeus têm a Torá, que é a lei, né, direitinho. E tem o Talmud. O Talmud é uma interpretação da lei. É uma interpretação da lei. É os escritos rabínicos interpretando a lei. E no Talmud está indicado que o judeu, ele deve agradecer todos os dias a Deus por não ter nascido nem escravo nem mulher. Né? A oração, isso está no Talmud. Está no Talmud. O Talmud é um livro, o Talmud é uma interpretação da lei. Então, o Talmud indica assim que todo dia o judeu deve, ao acordar, ele deve agradecer a Deus por não ter nascido nem escravo e nem mulher. Graças a Deus. Olha, então a Bíblia em si não é misógina, nem racista, nem preconceituosa. Mas aqueles que interpretam a Bíblia, esses são. Meu filho, não adianta querer tirar o corpo fora, não. Mas são. Então, como esse escrito do Eclesiástico é um escrito muito recente, porque ele é do ano 100 e pouco antes de Cristo, nós já temos uma influência da interpretação da lei. Então a gente vê isso aqui, né? O filho mal educado é a vergonha do pai, né? Se compara ao quê? Né? Se compara ao nascimento de uma filha, que é um prejuízo para a família. Né? Na interpretação daquela época, nascer uma menina era um prejuízo para a família. Nossa, não vale nada isso. Então, e o filho mal educado é como se fosse uma filha, ou seja, não vale nada. Não vale nada. Na minha tradução aqui, depois, né, essa tradução mais, dá uma melhorada. O filho mal educado é a vergonha de seu pai. A filha semelhante, ou seja, a filha mal educada, não gozará de nenhuma consideração. Só que eu estou trazendo para você o texto original, que ele comparava, o texto original que eu estou querendo que você saiba, que comparava o filho mal educado com o nascimento de uma filha. Mas vamos lá. É claro que não é esse o pensamento da Bíblia.
É o pensamento daqueles que interpretam a Bíblia, tá bom? Vamos lá, no versículo 4, ó. Uma jovem prudente é uma herança para o marido, mas a filha desavergonhada causa mágoa ao seu pai. A filha desavergonhada causa mágoa ao seu pai, por quê? Por que o pai fica machucado quando ele vê uma filha desavergonhada? Não é por causa da filha, não. É porque vai concluir que o pai a educou mal. Então o pai errou. Se o pai olha a filha desavergonhada, ele fala assim, eu errei, eu devia ter sido mais duro. Né? Então, o livro do Eclesiástico lembra, né? Uma filha desavergonhada machuca o pai, porque o pai percebe que ele errou. Né? Outra coisa aqui que é estranho para os nossos tempos de hoje, veja só. Uma palavra inoportuna é música em dia de luto. Isso aqui é interessante. Aliás, essa aqui é muito interessante. Uma palavra inoportuna é música em dia de luto. O que significa isso? Na hora do luto, a gente chora, a gente faz silêncio, a gente não coloca música. Então, a palavra inoportuna é igualzinho você colocar música no velório. Tá entendendo? Você coloca música no velório, você quebrou o sentido ali do velório, do chorar, do lamentar, do entristecer, né? Tá bom? Então vamos lá. A sabedoria, porém, emprega com oportunidade o chicote e a instrução. Você está vendo aqui que ele diz que a sabedoria emprega o chicote e a instrução. O autor aqui é claramente, isso que Jesus Ben Sirac, é claramente favorável aos castigos físicos. Para aprender você tem que bater na palma, mão na palma, aquela coisa, usar a vara, né? Então, naquela época, achava-se que para a pessoa ser instruída, ela precisava, se fosse necessário, empregar os castigos físicos. Aprende com a vara, aprende batendo. Claro que isso é uma violência. Então, isso aqui, a gente não pode usar a Bíblia e falar assim, ó, eu vou justificar hoje bater nas crianças, bater no meu filho, porque a Bíblia está dizendo. Não pode. Isso é uma época, dentro de um contexto, e que eu não posso usar isso hoje. Não posso. Ah, mas a palavra de Deus está falando. Não, a palavra de Deus está usando um costume da época. A Bíblia está usando um costume da época. De jeito nenhum. Como eu disse, como eu expliquei para você antes, que usava de uma maneira estranha em relação à mulher. Ah, mas a Bíblia está falando que a gente deve agradecer por não nascer mulher? Não, é uma interpretação de alguém. De jeito nenhum. Então, você vê que é claramente, o autor, ele usa dos costumes da época que empregava castigo físico para a pessoa aprender. Mas não está certo? Então, não vai querer pegar esse texto aqui e falar, ó, tá aqui escrito, ó, por isso eu bato no meu filho para ele aprender. Por isso eu bato na minha mulher para ela aprender. Senão fica loucura isso aí. Então, cuidado, viu? Cuidado. A sabedoria, porém, emprega com oportunidade o chicote e a instrução. Pode chegar um maluco e falar, ó, que está escrito na Bíblia, né, eu ensinei minha mulher, ela não quis aprender, eu bati nela. Que isso? Cuidado. Então não é assim. Eu vou repetir o que eu sempre falo aqui. Sempre falo. Um texto tirado do contexto vira pretexto. Texto tirado do contexto que ele está, vira pretexto para eu justificar alguma coisa. Então, cuidado. Tá bom? Quando fala do insensato, instruir o insensato, interessante. Instruir o insensato é tornar a ajustar um vaso quebrado. Na verdade, o sentido aqui é fazer alguma coisa inútil. É você colar um vaso que quebrou, você tentar colar, nunca vai ficar, ou trincado, ou o vaso que está trincado, é como um vaso trincado. Perda de tempo, é inútil. É instruir o insensato, né? É instruir o insensato, o tolo, aquele que não quer aprender, aquele que não está nem aí, é como se você perdesse tempo com isso. Tá bom? Tem uma coisa interessante, só como lembrança, só como curiosidade. Versículo 13. O luto por um morto dura 7 dias. Né? O luto dura 7 dias? Sim, 7 dias eram os dias de serviço funerário que eram feitos pelo costume dos judeus
Inclusive, até hoje, durante 7 dias, se chora, se reza na casa do morto. Deixa eu te explicar. Da onde vem esse costume? Esse costume vem ali do capítulo 50 do livro de Gênesis, 50, versículo 10. O que o capítulo 50, versículo 10 do livro de Gênesis conta para nós? O funeral de Jacó. Funeral de Jacó. Quando Jacó morre, seu corpo é trazido para ser sepultado, e José, né, ele pranteia durante 7 dias o corpo de Jacó, e nesses 7 dias se reza. Tá bom? Na casa do judeu, ainda hoje, quando morre alguém, durante 7 dias se reza, lembrando o costume do serviço funerário de luto que José prestou a Jacó. Ok? Esses 7 dias, só para você entender, é o que dá base, fundamento para a nossa missa de 7 dias, de 7º dia. Ah, por que reza a missa de 7º dia? Ah, porque a alma foi... Não, tem nada a ver. Ah, porque a alma ficou presa. Não tem nada de alma ficar presa, pelo amor de Deus. Porque existe um costume bíblico de durante 7 dias você rezar pelo morto. Né? A igreja faz isso na missa de 7º dia, esperando que do dia do sepultamento até o 7º dia, você possa visitar a família do morto, você possa rezar por eles, você possa fazer uma visita, você possa levar um alimento, É para isso que existe os 7 dias. E aí a gente termina esses 7 dias de oração pelo falecido na missa de 7º dia. Entendeu? Então, olha você ver como que a igreja, sempre eu gosto de falar isso, porque a igreja católica, além de ser sábia, ela é muito bíblica. Olha que coisa, ela é muito bíblica. Existe o costume bíblico de durante 7 dias se rezar, baseado em Gênesis capítulo 50, que foi o funeral de Jacó. A igreja católica faz isso. Vou marcar a missa de 7º dia. Marquei. Até esses dias da missa de 7º dia é o dia em que eu vou refletir, rezar. É o dia que a comunidade vai visitar a família do falecido. Vai lá visitar. Vai lá levar sua solidariedade. É nesses 7 dias. E aí, na missa de 7º dia, você aparece. E por que é importante a missa de 7º dia? Por quê? Porque às vezes, nessa correria do dia a dia, eu não tenho tempo de visitar a família do morto. Eu não tive tempo de passar lá e oferecer a minha solidariedade. Então, eu faço isso na missa de 7 dias, na missa de 7º dia. Por isso é importante, quando alguém lhe convida, a missa de 7º dia vai ser segunda, terça, é importante ir. É importante. É bíblico. É bíblico. Eu vou na missa de 7º dia, porque é bíblico, estarei lá, vou dar um abraço na pessoa que está chorando e estou sofrendo, dizer, estou aqui. Por isso, a missa de 7º dia não é um evento social. A missa de 7º dia tem fundamentação bíblica e ela é um momento de solidariedade. Quem me conhece, eu tenho um cuidado muito grande com a missa de 7º dia. Eu tenho um cuidado muito grande com a missa de 7º dia. Seja ela qual for, às vezes sem conhecer ninguém, mas a missa de 7º dia é o momento da família ser tratada, ser lembrada, da família ser denominada. Né? Quem me conhece sabe, quando eu celebro, fala, quero saber quem é a família. Quero saber quem é a família que nós estamos celebrando o 7º dia. É você? Tá, aqui, levante o braço, levante.
Por quê? Porque depois essa família precisa do seu apoio, da sua solidariedade. E vou dizer uma coisa aqui, hein? Atenção, vou dizer uma coisa aqui. Às vezes você está numa missa e você não foi lá por causa da missa de sétimo dia. Mas é muito bonito que você, como cristão, mesmo sem conhecer a família, identifique quem é a família de sétimo dia e vai lá dar um abraço. Pode falar, eu não te conheço, não conheço você, mas estou aqui como seu irmão em Cristo e quero estar rezando por você. Tá bom? Faça isso, né? Faça isso. Mesmo que você não conheça, vai lá dar um abraço. Tá certo? Vamos lá. Nossa, me perdi aqui tanto que eu falei. Vamos lá. Ah, tá. No versículo 18, a gente já está terminando aqui. No versículo 18, existe aqui um provérbio que era mais antigo. Eu quero que você veja aqui esse versículo 18, que é interessante, ó. É mais fácil carregar areia, sal ou uma barra de ferro do que suportar um imprudente, o tolo e o ímpio. Na verdade, por que eu estou chamando a atenção desse versículo 18? Porque esse versículo 18, ele é um ditado que é conhecido na história de Arricar. História de Arricar. Nós já até falamos sobre a história de Arricar. A história de Arricar, ou a lenda de Arricar, é uma lenda assíria, escrito 5 séculos antes de Cristo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós temos aqui um texto bíblico que tem influência de várias outras culturas e várias outras sabedorias. A lenda de Arricar é um livro de sabedoria assíria. E de repente o autor, Jesus Ben Sirac, usa um versículo, usa um ditado, usa uma expressão que era da lenda de Arricar, né? Da lenda de Arricar. Tá vendo como que é bonito isso? Essa comunicação que existe com outras culturas, com outro tipo de fé, né? Muito bonito isso, muito bonito mesmo, tá bom? Vamos lá. No versículo 21, tem uma coisa que eu queria explicar para você. Na verdade, ó, como a estacada posta em lugar elevado e a parede sem argamassa não pode resistir à violência do vento, assim um coração tímido de pensamentos tolos não pode resistir ao choque do temor. Só para lembrar o que é estacada. O que é uma estacada posta em lugar elevado? Quero explicar para você o que significa isso. Tem também, algumas Bíblias está escrito, como pedras colocadas na murada. Né? A estacada eram pedras colocadas em cima do muro. Deixa eu te explicar o que é. Eu gosto muito de explicar os costumes para vocês da época, para que vocês entendam as expressões que a Bíblia traz, né? Como a estacada colocada em lugar alto, em algumas Bíblias, como pedras colocadas na murada. Existe um costume muito interessante de, quando você fazia o muro da vinha, muro da sua vinha, tudo muro de pedra, né? Então aquelas pedras grandes, então você cercava a vinha, você faz a vinha, planta a vinha e cerca a vinha com pedras. Usa aquelas pedras grandes para fazer o muro. Mas em cima desta murada, você pega um montão de pedrinhas miúdas, pequenininhas, e coloca em cima, solta, um monte de pedra solta em cima daquele muro. Por quê? Porque era uma maneira deles ficarem alertas com os chacais. Porque geralmente os chacais entravam na vinha e aí acabava com a vinha. Por isso tinha muro. Mas os chacais, para não pular o muro, o que é? Quando eles iam pular o muro, o que acontecia? Eles esbarravam nas pedras que estavam soltas e fazia barulho. E aí então o dono da vinha vinha e expulsava, né, espantava os chacais. Era um alarme. Na verdade, funcionava como um alarme. Então, você faz um muro ao redor da vinha e enche de pedra miúda em cima. O chacal vem, pula, cai a pedra, faz barulho, o dono da vinha chega e fala, show, para lá. Né? Interessante isso, né? Interessante, tá bom? Então, ele diz assim, como a estacada após o lugar não pode resistir à violência do vento, e geralmente é o seguinte, essas pedras estavam soltas, quando ventava muito elas caíam, né? Assim também ele usa essa expressão para dizer que um coração tímido não resiste a um choque do temor, né? Tá bom, e terminamos aqui então no versículo 26, olha que interessante, versículo 26,
Ainda que tenhas arrancado a espada contra o teu amigo, não desespere, porque o regresso é possível. Isso significa o quê? Um confronto, mesmo violento, não pode destruir uma amizade, se ela for sincera e verdadeira. Nem um confronto violento destrói uma amizade. A amizade é um laço tão profundo, tão grandioso, que nem um confronto violento pode destruir uma amizade. Et crucem Domini, fugit partes adversa, fit teleo detribiuda, radices Davide, aleluia.